Senhor, e me resgata todos os dias. Amados, continuando a meditação do joio e do trigo, né? Terça-feira a gente deu continuidade. O versículo é Mateus 13, 25. Ele diz, 13, 25. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio o inimigo e semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio. E depois foi embora, né? O que representa o campo? Aqui a meditação pergunta. O campo, como eu já falei, é o coração, é a tua vida, é o teu entendimento, né? Na parábola, como o Filho de Deus é representado? O Filho de Deus é o trigo, como eu já tinha falado na outra. O joio, o inimigo, representa o quê? O inimigo, ou seja, o diabo, né? Quem é aquele que veio de noite e plantou? É o diabo, né? E quem é o joio? São os filhos do diabo. Gente, como tem os filhos de Deus, João 1,12 ele diz, todos quanto receberam Jesus Cristo, deles o poder de se tornarem filhos de Deus, também existem os filhos do diabo. Quem é o filho do diabo? É todo aquele que não é filho de Deus. A Bíblia diz que é o filho do diabo. Ou seja, os filhos da desobediência. Os filhos do governador desse mundo carnal. A Bíblia diz, qualquer um que não seja filho de Deus, a Bíblia qualifica como filho do diabo. Como é que a gente se torna filho de Deus? Quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessar no teu coração, crer que Cristo ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. E a gente começa a buscar maturidade, começa a dar frutos, começa a crescer espiritualmente, começa a se firmar, começa a se nutrir de Jesus Cristo, entendeu? E todo esse crescimento espiritual, né? Então, essas duas imagens são o diabo e o joio, que é os filhos do diabo. Qual será o destino do joio e do trigo? Aqui nessa meditação ele fala que, na meditação não, na Bíblia, né? Na parábola do joio e do trigo, que haverá dois destinos. O joio vai ser o quê? Cortado e lançado no fogo. E o trigo vai ser cortado, amarrado e posto no celeiro. O que significa o celeiro? É o reino de Deus. É no último dia. Aqueles que são filhos de Deus vão viver uma vida eterna com Deus no céu. E aqueles que não são vão ser lançados no lago de fogo, né? No inferno. O inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo. Ou seja, isso que significa vai ser o destino do joio e do trigo. Aí aqui ele continua. Sente pelo menos duas características dos filhos de Deus, ou seja, do trigo. Quais são as características aqui? Tem várias, eu falei lá em Mateus capítulo 5 dos frutos, né? Gálatas 5 também, 22, Efésios 5, 22, ele fala sobre os frutos do Espírito. Tem vários frutos lá que o Filho de Deus precisa buscar na sua vida, precisa crescer. Mas eu botei aqui alguns que são os mais importantes. Dar fruto. A Bíblia diz que o Filho de Deus ele precisa dar fruto. Isso é uma das características. Dar fruto. Precisa dar fruto. Dar algum tipo de fruto. Segundo, ele diz que o Filho de Deus é sábio, né? Sábio aonde? Onde é que está a fonte da nossa sabedoria? A palavra. O Filho de Deus tem que conhecer a palavra, tem que estudar, tem que buscar, tem que se encher da sabedoria que é a palavra de Deus. Viver uma vida correta e amar os seus irmãos. O Filho de Deus tem que buscar viver uma vida correta. Eu sei que nesse mundo é difícil, de várias intrigas de Satanás, de várias propostas, mas nós temos que buscar viver uma vida correta e amar o nosso próprio. E o mais importante é obedecer. Disse na última meditação, na idade segunda, obediência. Obediência. Cara, uma das qualidades do filho do diabo é desobediência. O filho do diabo ele não obedece ninguém. Qual foi o primeiro pecado? O pessoal diz, foi Adão e Eva. Não foi não. O primeiro pecado foi desobediência lá no céu. Quando ele falou, subirei ao trono do Altíssimo e serei como ele. Desobediência. É o que Satanás planta no coração dos seus filhos, é desobediência. Ser desobediente aos pais, ser desobediente aos professores, ser desobediente aos pastores, ser desobediente aos seus líderes governamentais, ser obediente aos bons costumes. A Bíblia diz assim mesmo, meus amados, cuidado. Cuidado, as más camaradagem, as más amizades corrompem os bons costumes. A humanidade sempre viveu nos bons costumes da família, do matrimônio, do que é correto. Hoje, nos últimos dias, está se acabando, está se derrubando todos os alicerces dos bons costumes. Está sendo corrompido. Desobediência a Satanás planta desobediência, os filhos serem desobedientes, os homens se inflamarem por outros homens, mulheres com mulheres, tudo o que é desobediência. Desobediência é um dos sinais do filho do diabo, mas o do filho de Deus é
Obedecer, mesmo que eu não goste, mesmo que eu não queira, obediência. Continuando aqui. Ele diz assim mesmo, a meditação, né? Eles servirão principalmente para quarta e quinta. A sua opinião, o inimigo plantou o joio no meio do trigo. Por que o inimigo plantou o joio no meio do trigo à noite, né? Por que ele foi à noite e plantou? Porque se o inimigo fosse à noite e tocasse fogo, a meditação diz, o dono poderia acordar, né, e salvar toda a plantação. Mas o que ele queria? Que o joio crescesse junto com o trigo sem ninguém saber, porque o joio é muito parecido com o trigo. Só uma pessoa especialista para saber quem é joio, o que é joio e o que é trigo. As duas sementes são muito parecidas. Então o inimigo foi à noite plantar para que no descanso, né, daqueles que plantaram a semente, no descanso, ele pudesse plantar o joio junto, porque o joio ia se nutrir dos nutrientes que era do trigo, né, para enfraquecer o trigo, para na época da colheita tudo ser colhido junto e jogado no fogo, né, tudo ser para estragar toda a plantação. Gente, eu não sou ninguém para dizer quem é joio e quem é trigo na igreja. Mas, meu amado, você é a melhor pessoa para saber dentro do seu coração se você é joio ou trigo. Se você está sendo mais joio, busque ser trigo. Busque ser de Deus. Se você é joio, você vai influenciar pessoas dentro da igreja. Você vai tirar os nutrientes espirituais dela. Em vez de você levar ela para a igreja, você vai levar ela para prostituição, para bebedeira, para tudo. E não pense que um dia Deus não vai te castigar por isso. Deus, ele vai te castigar. Se você dentro da igreja está servindo mais para afastar as pessoas, para desnutrir o que é bom de Deus, você está sendo joio. Você está sendo joio. Se você ainda não entendeu isso, o castigo virá sobre você. E o castigo maior vai ser no dia do julgamento final, que vai ser amarrado e lançado no fogo. Então, devemos agir como trigo. Devemos ajudar as pessoas a se nutrir, não tirar elas da igreja, não levá-las da igreja para o bar, para a prostituição, para coisas ruins. Nós temos que agir como trigo e não como joio. Né? A gente tem que realmente não só demonstrar para as pessoas que nós somos cristãos, mas sermos cristãos de verdade em nossa vida, né? Aí eu até puxei aqui, anotei. Período normal do descanso para estragar a safra. Eu anotei aqui do lado. Período do corona pode ser altamente prejudicial para as igrejas. Ou seja, o inimigo ele aproveitou o período de descanso para ele plantar o joio. Gente, a gente está num período que a igreja está retraída. Esse período pode ser catastrófico para a igreja. Por quê? Quanto menos você vai na igreja, menos você lê a Bíblia, menos você medita, menos você ouve da palavra de Deus, mais tendencioso ao pecado, ao mal. Então esse período pode ser catastrófico. Tem irmãos que vão na igreja, mesmo indo direto, não lê a Bíblia, não decora versículo, não medita, não faz a meditação, não participa do estudo. Ainda mais agora nesse período que a igreja está fechada. Então cuidado para esse período não ser um período de afastamento. Para que nesse período, quando a igreja abrir as portas de novo, você nunca mais volte. Cuidado com o que vai ser plantado nesse período no teu coração. Busque a palavra de Deus, busque plantar o que é bom. Porque o que você plantar durante esses 15 dias que a igreja vai ficar sem abrir, talvez 30, talvez 45, pode te afastar de vez do reino de Deus. Então, muito cuidado, né? Continuando aqui, para terminar, ele fala aqui, na meditação, isto é meditar regularmente nessa semana. Por exemplo, tempo, dia. Então você tem que tirar um tempo para meditar, o tempo de buscar Deus, o tempo de se encher da palavra de Deus. E aqui ele fala, dentro de você ainda tem joio ainda. A gente só vai chegar nos 100% de crescimento espiritual, de estar na vontade de Deus, produzindo 100% dos frutos só quando Jesus levar. Mas isso não é motivo para a gente dizer, agora eu estou, só quando Jesus voltar, então eu vou continuar fazendo pecado. Não, não é assim. A Bíblia diz que os filhos de Deus, eles não permanecem no pecado. Ele pode até pecar, mas ele não permanece naquele pecado. Aí aqui a meditação fala,
Cite 3 coisas que ainda é joio na tua vida. Eu citei aqui, mas não vou falar porque é pessoal meu, né? 3 coisas que eu preciso melhorar. Então cite 3 coisas que você precisa melhorar. É ira, você não tem paciência. É palavrão, tu chama muito palavrão. É falta de vontade de ler a Bíblia, de decorar versículo, de meditar. Trabalhe nisso para que você dê fruto nessa área. É maltratamento das pessoas, dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido. Trabalhe nessa área para ela começar a dar frutos. Você não lê a Bíblia, você não decora versículo, você não tem aquela conectividade bíblica. Isso é joio na sua vida, então procure que isso, transformar isso em trigo. Fazer o que é bom, né? Então, ele encerra aqui. Amém? De segunda e de terça-feira. Gente, o resumo da leitura da igreja. Gente, essa semana a gente está no livro de João. A gente vai ler todo o livro de João. Gente, leia. É fantástico. A gente descobre coisas maravilhosas. A gente percebe coisas que a gente leu e não percebeu. Então, eu fiz hoje o João 1, 2 e 3, né? Ontem eu não fiz, que eu estava no trabalho, estava na correria. Aí até a noite eu tenho que fazer o 4, 5 e 6. Faça na sua casa. Algumas anotações aqui do livro de João que eu anotei. Primeiro, Jesus é a palavra de Deus. Lá no livro de João, ele fala que Jesus ele é o Deus, ele é a palavra de Deus, ele é o próprio Deus. Gente, não existe diferença entre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é 3 deuses. Os 3 são um só. Isso está fora do nosso entendimento, fora da nossa capacidade de raciocinar. Como 3 pode ser só um? Os 3 têm o mesmo pensamento, a mesma decisão. Não existe diferença entre eles. Eu sempre dou o exemplo da água. Tu pega uma jarra de água e 2 copos. Tu derrama a água nesses copos. Não estão em 3 recipientes diferentes, os jarros, os 2 copos, mas deixam de ter a mesma essência, a mesma coisa. Não é a mesma água nos 3. Assim é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Os 3 são um só. Não existe 3 Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 são um só. Lá em João 1:1 ele diz assim mesmo: no princípio era o verbo. Quem era o verbo? Era Jesus. Jesus é o verbo, é a palavra de Deus. É como se Deus falasse e Jesus se materializasse a palavra de Deus. Ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, Jesus é o próprio Deus. Aí eu continuo aqui, eu anotei o que eu achei mais importante de João, né? Do primeiro capítulo. Ele é o próprio Deus. Quem crê nele terá a vida eterna e se torna filho de Deus. Ele diz, João 1:12, se todos quanto receberam Deus o poder de se tornarem filhos de Deus. Aquilo que a gente estava falando da meditação, filho de Deus e trigo, é aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Esse deu-lhes o direito de se tornarem filho de Deus. As pessoas dizem, todo mundo é filho de Deus. É mentira. Mais uma mentira, mais um joio plantado do diabo no mundo. Todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo é criatura de Deus. Foi criada por Deus. A Bíblia diz que jamais Deus chamou ninguém de filho, a não ser Jesus Cristo. E depois de Jesus, aqueles que aceitaram Jesus foram chamados de filhos de Deus. Ou seja, co-herdeiros junto com Jesus Cristo. Filho de Deus é quem aceitou Jesus. Esses que são os filhos de Deus. Enquanto você não aceita Jesus, você é criatura de Deus. Você não é filho. Muito legal, né, João? Aí ele diz, João não é Elias. João aqui ele diz, quando os fariseus chegam lá com João, né, ele diz, mas quem tu és? Tu és Elias, tu és o Messias, tu és o profeta, o que tu é? Ele diz, eu não sou Elias. Quebra totalmente a questão do espiritismo, que o cara morre e volta depois, só papo furado, conversa. Aqui João diz, eu não sou Elias. Eu não sou Elias. Ele quebra totalmente essa questão. Depois Jesus foi indagado também sobre isso, né? Ele diz, João era Elias. Aí Jesus diz, então se eles estão dizendo que João era Elias, então ele era Elias, né? Então se o povo está dizendo isso, que o povo é ignorante, é leigo, não conhece a palavra, não conhece Deus, deixa eles falarem. Se eles estão dizendo que ele é Elias, então ele é Elias. Para eles ele é Elias. Ele era aquele que veio me anunciar. Eu, Jesus Cristo, eu sou o Senhor e Salvador, entendeu? Aí ele continua lá no livro de João. Eu anotei aqui, anuncia a vinda do Messias. Ou seja, João estava anunciando a vinda do Messias, né? Olha, uma coisa que eu achei interessantíssima aqui. André já era discípulo de João Batista antes de seguir Jesus Cristo. André, o apóstolo de Jesus, ele era seguidor de João Batista. Quando João Batista batizou Jesus, né? Que ele viu, quando João Batista falou assim mesmo, que Jesus ia passando, esse aí é o Cordeiro de Deus, esse é o Messias. Aí André falou, João, beleza, obrigado pelo que eu aprendi, mas ele é Jesus, ele é o Salvador, e começou a seguir Jesus Cristo. Então, cara, André já tinha base cristã, ele já tinha base, antes dele começar a andar com Jesus Cristo, ele já era apóstolo de João Batista, fantástico, né? Aí eu anotei aqui, Cefas e André, irmão de Pedro.
né? Pedro, que Jesus botou o nome Cefas, que significa pedra. Pedro é irmão de André, são irmão biológico, os dois. E outra coisa, quando Jesus botou o nome dele Pedra, Cefas, aí a ignorância, né, de certas pessoas dizem que Pedro é a pedra fundamental da igreja, que a igreja está alicerçada em Pedro. Como é que a igreja de Deus vai estar alicerçada num pecador, gente? Quando Jesus diz assim mesmo, Pedro, sobre esta pedra eu edifico a minha igreja, Jesus estava falando dele mesmo, ele estava falando que ele é a pedra. Ele só estava dizendo para Pedro, Pedro, sobre esta pedra que sou eu, meu corpo, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus diz, eu sou a pedra de esquina, que todo o edifício bem ajustado cresce para a honra e glória de Deus. Antigamente os judeus, quando iam fazer um templo, quando iam fazer uma grande obra, eles sentavam uma pedra principal, aquela era chamada pedra fundamental, e dali saíam as paredes, saíam os alicerces, saía tudo. Jesus é a pedra, ele é a base da igreja, ele é o cabeça, e o Senhor, e o dono, e o pastor é ele, é Jesus, não é Pedro. Pedro é o pecador que vai ser julgado no último dia, como qualquer outro pecador, como Maria, como João, como Moisés, como qualquer um outro. Como Jesus ia sentar a igreja em cima de Pedro, um pecador miserável? Muito bacana essa leitura de João. Aí continua aqui, outra coisa que eu vi lá, o outro poderia ser Filipe, porque na hora que João Batista, Jesus vai passando e João Batista diz assim mesmo, esse é o Messias, dos que eram seguidores de João Batista começaram a seguir Jesus, era André, e ele não diz o nome do segundo, mas quando Jesus vai lá, André leva Jesus lá na casa de Pedro, né, e Pedro começa a seguir Jesus, aí no outro dia Jesus diz assim mesmo, vamos atrás do outro. Então eu acho que o outro que andava com João Batista era Filipe. André e Filipe já andavam com João Batista, você está entendendo? Eles já andavam com João Batista. Aí passaram a seguir Jesus. Quando João Batista falou, olha, esse que é o Messias. Epa, João, valeu aí, bacana, mas agora eu vou seguir o Messias, entendeu? Exemplo para a tua vida. Tudo que tu aprendeu hoje em dia, tudo que tu... Foi bom tu aprender, né? Mas diz assim, ó, pro mundo, pô, valeu, bacana, mas agora eu vou seguir Jesus. É ele que é o Messias, entendeu? Vou deixar todas as coisas, todos os frutos da carne, vou começar a seguir o fruto do Espírito, que é ele que é o Messias, você está entendendo? Aí, isso foi no 1 que eu anotei. Aí no capítulo 2 de João, eu anotei só uma coisa, que é para anotar o que você acha de mais interessante, né? O primeiro milagre de Jesus, naquele casamento que Jesus foi e fez o milagre, né? O que eu achei interessante lá? A total independência da sua mãe. Aí, Jesus ali, ele cortou total independência com Maria, né? Quando Maria chegou, olha Jesus, acabou o vinho, faz um milagre aí. Jesus olha para Maria e diz, o que tu tem comigo, mulher? Jesus nunca chama Maria de mãe, ele chama de mulher. Quando ele está lá na cruz, ele diz o que para Tiago? Tiago era irmão de sangue de Jesus, era irmão biológico, filho de Maria também. Ele fala assim mesmo, Maria, eis aí o teu filho. Ou seja, que a partir de agora o filho dela era Tiago, que era o irmão de Jesus de sangue. Tiago, eis aí a tua mãe, cuida dela. Agora é tu que tem que cuidar dela, entendeu? Eu vou pro meu pai, eu sou Deus. Eu vou julgar todos vocês no final dos tempos. Ele cortou a independência do ministério dele com Maria, com qualquer um outro. Ele é Deus e só ele é Deus. Só ele perdoa pecado, só ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele vai julgar a todos. Todos são pecadores. Maria, João, Tiago, Paulo, os grandes homens do Velho Testamento, Moisés, todos vão sentar lá no banco para ser julgado por ele, Jesus Cristo. Ele é o único Senhor e Salvador. Fantástico isso daí que eu vi. E outra coisa nesse milagre, só assim os apóstolos começaram a crer em Jesus Cristo. Eles não acreditavam no que Jesus falava para eles. Quando eles viram o primeiro milagre de Jesus, eles começaram a crer em Jesus Cristo. Tem gente que só crê em Jesus se for abençoado disso, se tiver um carro, se tiver um apartamento, se ser curado da doença, se ser livrado do coronavírus. Não acredita na palavra de Deus falada. Ele só acredita nos milagres que ele vê. A fé, a oscilação da fé está na questão dos milagres. Muito milagre, muita fé. Pouco milagre, pouca fé. A nossa fé deve ser independente de milagre. É pelo que Jesus falou e acabou. Se o milagre vier, beleza. Se não vier, beleza, ele é Deus, do mesma forma. E no 3, no capítulo 3 eu anotei o diálogo de Jesus com Nicodemos. Aquele diálogo que Jesus teve com Nicodemos, né? Que Nicodemos diz para Jesus, mas como eu preciso nascer de novo? Posso eu voltar para o ventre da minha mãe?
e nascer de novo, aí Jesus fala, cara, tu é mestre, tu trabalha no templo, tu é um dos sacerdotes do templo, tu é fariseu, mestre da lei, e tu não sabe do que eu estou falando. Jesus estava falando que a pessoa precisa nascer de novo, ou seja, morrer para o mundo, para os ideais do mundo, para tudo aquilo que eu falei, toda aquela desobediência que eu falei, tu precisa morrer para essas coisas e começar a viver de novo. Na água do batismo ali, quando tu desce na água do batismo ali, que tu deita ali na água, tu morreu para o mundo, para esses ideais, para essas ideologias homossexuais, para essas desobediências, para todas essas coisas, para esse mundo que eles diz como é, para cima, para frente de droga e tal, sexo, drogas e rock and roll e tudo essas coisas. Tu morre para tudo isso. E quando tu levanta, tu nasceu para Cristo, para as novas coisas que tu vai conhecer, que vão fazer parte da tua vida. Tu vai começar a crescer espiritualmente. É disso aí que Jesus estava falando. E uma coisa interessante que eu anotei aqui, Nicodemos, ele foi à noite falar com Jesus. Por que ele não foi de dia? Porque ele estava com medo das pessoas verem ele, porque ele trabalhava no templo, ele era sacerdote do templo. Ou seja, eles perseguiam Jesus Cristo, eram contra a doutrina de Jesus Cristo. E como é que um daqueles ia atrás de Jesus Cristo? Não tenha medo de ir atrás de Jesus. Não se esconda por causa de Jesus Cristo. Mostre, ergue uma bandeira e diz, Jesus é o meu Senhor e Salvador. Ah, tu é louco. Jesus é o meu Senhor e Salvador. Ah, tu é, como é que eles dizem hoje em dia, a grande palavra, preconceituosa. Ai, tudo é preconceito. Tudo é preconceito. Tu é preconceituoso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Quando tu fala que o marido é o cabeça da família, tu é preconceito. Não é eu, é Deus. Deus que está falando que o marido é o cabeça da família. Só que também tem as obrigações dele como cabeça, amar a esposa, tratar com uma melhor parte, dar a vida por ela. Não é eu que é preconceituoso, é Deus. Então ergue essa bandeira. Quando eles te chamarem de louco, de doente, te perseguirem, que a gente viu ainda agora, ergue a bandeira e diz, eu sou de Jesus, eu tô me lixando porque tu acha, eu sou de Jesus, eu levanto a minha bandeira, eu sou de Jesus, entendeu? Eu não tenho medo de profetizar e falar de Jesus Cristo e do que ele me ensina, entendeu? Então é isso, meus amados, foi a leitura de João. De trás da folha, irmão, façam. Leitura de João, muito legal. Então, joio e o trigo, segunda e terça, acompanhe a meditação, cresça espiritualmente. Seja trigo, se diferencie do joio. Comece a trabalhar para tirar o joio do teu coração e botar o que é trigo. Amém? Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Ore na sua casa, ensine a sua família, ensine os seus filhos. Busque a Deus de todo o teu coração. E tenha certeza que Ele voltará nas nuvens para nos buscar. Amém? Que o Senhor abençoe a casa de cada um de vocês. Que o Senhor esteja presente na vida de cada um de vocês. Amém? Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias.
notas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, seu jardim particular. Vem sobre mim, Senhor. 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 Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular.